Bom, pessoal, continuando aqui então, agora neste item nós temos aqui menos 10 mais 5t. Então, a posição inicial é menos 10, né? A velocidade é positiva e a posição depois de 5 segundos, 5 vezes 5, 25, menos 10, então aqui eu chego em 15 metros. Tá? Agora, vamos ver um outro exemplo agora em forma de problema. Um móvel parte da posição 20 com velocidade constante de 30 metros por segundo. Essa é a função horária. Então, sempre que eu pedir a função horária para vocês, a gente vai montar uma estrutura desse tipo aqui. S de t é igual à posição inicial, né? A posição de onde ele partiu, no caso aqui é 20, mais a velocidade dele. A velocidade dele é 30. Como essa função ela é dependente do tempo, a gente fica com 20 mais 30t. Agora, a gente quer saber a posição após 20 segundos. Então, nesse caso aqui, a gente quer calcular o S de 20. Então, onde eu tiver t, vou substituir por 20. Então, 30 vezes 20, 600, mais 20, 620 metros. Tá bom? Agora, continuando aqui, vamos ver como se comportam os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Como eu falei agora há pouco, a questão da velocidade ela é quem vai definir o sentido do nosso gráfico. Como o movimento uniforme ele é uma função de primeiro grau, o comportamento vai ser uma reta crescente ou decrescente. Esse gráfico a gente chama de gráfico do espaço pelo tempo. A única coisa aqui é que ele usa x ao invés de s. Mas o gráfico, então, seria um gráfico de s no eixo y e de t no eixo x. Então, se eu marcar os pontos de S em relação a T, e a gente ligar esses pontinhos, a gente vai formar retas. Se essa reta ela está subindo, ou seja, os valores do eixo Y aumentam, significa que a velocidade ela é positiva, ou seja, as minhas posições elas são cada vez maiores com o tempo. Tá bom? Agora, se eu olho para o gráfico e eu vejo que as minhas posições caem com o tempo, isso significa que a minha velocidade é negativa, ou seja, eu estou regredindo no meu movimento. Por conta disso, a gente vai considerar dois tipos de movimentos que eu posso classificar. Se a reta é crescente, e o movimento, as minhas posições aumentam, a gente fala que esse movimento ele é progressivo. Se a reta decresce e as minhas posições diminuem, ele é um movimento retrógrado, estou regredindo nesse movimento. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Dado o gráfico abaixo, obtenha a função horária do espaço. Muito bem. Então, nesse exemplo aqui, eu mais uma vez quero determinar qual que é a função S de t dele. Tá? Então, a gente precisa analisar o quê? Para saber a função, eu preciso dessas variáveis aqui. Da posição inicial, da velocidade, né? E preciso determinar isso daí. Olhando para esse gráfico ele tem um comportamento das posições aumentarem ou diminuírem com o tempo. Tá? Então a gente percebe que ele está diminuindo. Em que posição ele iniciou esse movimento? A gente tem condição de perceber que foi aos 50 metros. Então eu sei que o meu S0 aqui, ele vale 50. Agora, como que eu obtenho a velocidade média? Para obter a velocidade média, lembrem, a velocidade média ela é a variação de espaço pelo tempo. Então, onde esse gráfico termina? Na posição menos 10.
quanto tempo ele levou para vir até a posição menos 10. Eu tenho que fazer uma leitura do gráfico. Ele levou 2 segundos para variar de 50 a menos 10. Então, a gente pode calcular a velocidade da seguinte forma. Se velocidade média é a posição final menos a posição inicial, né, eu tenho que dividir isso pelo tempo. Quando ele saiu da posição 50, o tempo inicial era 0. Então, ele levou apenas 2 segundos. Eu vou ter que dividir isso aí por 2. Minha velocidade média aqui seria menos 10 menos 50. Estou devendo 10 reais. Aí vou numa venda, compro algo de 50 reais. Passo a dever 60. Então, menos 60 dividido por 2, isso aqui dá menos 30 metros por segundo. Então, completando aqui o exercício, a minha função horária seria menos 30t. Então, essa função aqui, ela descreve o comportamento desse gráfico. Tá? Se eventualmente, vamos supor que eu tivesse um outro item nesse exercício aqui, pedindo qual que é a posição para, sei lá, vamos por aqui, 5 segundos. Quanto é o S de 5? Então, eu teria que fazer 50 menos 30 vezes 5. Então, 30 vezes 5, 150. 50 menos 150, menos 100. O que eu percebo aqui? Percebo que a partir deste ponto aqui, o gráfico começou a ter um comportamento de ser cada vez mais negativo, ser cada vez mais negativo. Como é que eu poderia descobrir em que instante, quanto vale esse tempo aqui? Ó? Como é que eu poderia fazer isso aqui? É simples. Que posição, em que S, né, que valor de S eu estou aqui? O meu S coincide com 0 aqui. Para descobrir esse tempo, é simples. Eu posso simplesmente fazer 0, que é a posição onde eu estou aqui, é igual a 50 menos 30t. Então agora eu isolo. Eu faço passando o 30t para o outro lado, né? 30t é igual a 50. Então, t é igual a 50 dividido por 30. 50 dividido por 30, isso dá 1,66666 segundos. Então, isso daqui obviamente, esses dois itens não estavam no exercício, mas é para vocês saberem calcular informações que muitas vezes podem ser necessárias. Então, se eu te perguntasse assim, em que instante ele passa pela origem? O que é a origem? É o ponto 0. Então, você poderia igualar o S aqui, o S final, a 0, e descobrir a informação. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Tudo de bom.